Oi, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver ouvindo aí, não sei que horários vocês vão ouvir esse pequeno vídeo, né? Então, antes de mais nada, eu gostaria de me justificar em relação à minha ausência na última aula. Eu passei mal, né, com um problema aí cardíaco. Fui atendida, graças a Deus, fui atendida rapidamente, né? Fiz lá todos os procedimentos do SOS e não ocorreu algo pior comigo, né? Mas tive que ficar aí no CTI, fui internada, né? Recebi alta ontem, tá? Cheguei em casa, tô aqui agora em repouso, vou ficar em repouso, tô gravando esse videozinho de vocês a partir da cama. Não fiquem preocupados, porque eu tô muito acostumada a fazer gravações de vídeos, então isso não é um esforço assim tão grande para mim, na verdade é até uma distração, porque também ficar parada sem fazer nada também não é legal, né? Eu fiz uns procedimentos lá no hospital que estão exigindo esse meu repouso aí até 72 horas, tá bom? Então, um abraço grande para vocês. Vamos aqui para o que interessa. Então, eu estou gravando esse vídeo para deixar vocês um pouco mais tranquilos em relação à nossa prova, tá? Vou trabalhar com vocês aqui os pontos mais importantes para foco, né? Tudo importante na disciplina, claro, para o psicólogo, né? Porém, vamos focar naquilo que é interessante para a prova. Vocês vão perceber que eu foquei na prova, principalmente nos temas relacionados à biologia se integram com a psicologia, tá? E os temas essenciais da parte de bases biológicas também, para entender a parte psicológica, tá bom? Então, assim, vamos lá começando, gente. Eu fiz um questionário que eu ia aplicar junto com vocês na aula, mas não deu para fazer isso, tá? Esse questionário eu passei o link para o coordenador, passei o link para o representante, espalhei esse link para todo mundo que entrou em contato comigo, né? Então, façam esse questionário. O questionário, ele está no modelo da prova, com os assuntos chaves para a prova, tá? E no finalzinho do questionário, como vocês estão vendo aqui, são 50 questões, tá? E lá no finalzinho, eu coloquei um botão de enviar, né? O Google, ele dá essa possibilidade para a gente. Então, eu quero que vocês enviem. Em inglês pode estar submit, em português está escrito enviar. Envia esse questionário para mim. Quando você apertar o botão enviar, vocês vão ter acesso a todo o gabarito do questionário, vai saber quais que vocês erraram, quais vocês não erraram. E eu também vou saber. Então, isso vai me ajudar, por exemplo, a ter um tempo de intervir, caso seja necessário, né, passar um áudio para vocês explicando melhor algum ponto da matéria que eu percebi que está muito ruim, tá? Algumas pessoas já fizeram o questionário, tá? E eu olhei e quase todo mundo acertou quase todas as questões do questionário, né? Então, eu tô achando que vocês estão indo bem, tá? Mas façam. Quanto mais gente fizer, vai melhorar para mim a estatística em relação a isso, tá? Eu vou deixar o link no Canvas também para vocês, tá? Espalhem, fale com os colegas, né? Vamos agora para o conteúdo em si. Então, esse primeiro tema de aula, né? Eu queria que vocês estudassem esta tabela aqui. Nessa tabela, nós temos as principais perspectivas para responder essa pergunta sobre quando começa a vida. Nós temos a perspectiva biológica, por exemplo, o marco considerado como início da vida é a fecundação. Nós temos a visão neurocientífica, bioética, funcionalista, que coloca como marco o surgimento de atividade cerebral, ou seja, a formação do sistema nervoso. Então, essa atividade cerebral aqui é um marco importante. Temos a visão filosófica, racionalista, né, que coloca aí o início da vida humana em diferentes momentos, dependendo do filósofo. Por exemplo, aquele que pensa, logo existe. Enfim, vai depender do filósofo, né?
normalmente acontece quando a pessoa tem consciência de si ou autoconsciência, né? Tem a visão religiosa, que marca aí a fecundação, a reencarnação, enfim, como o início da vida humana, dependendo da religião, né? Temos a visão jurídica, que de maneira geral ocorre o início da vida humana, né, com o nascimento, mas já existe alguma proteção legal para o nascituro, que é aquele ser que ainda está em desenvolvimento dentro da barriga da mãe. E temos também o senso comum. O senso comum, aí vai variar da cultura, vai variar da intuição, tem a ver com as emoções, com o achismo, enfim, vai variar muito. Tem gente que vai achar que é quando bate o coração, tem gente que vai achar que é quando o bebê começa a respirar, ou então quando ele adquire aparência de bebê, né? Enfim, estudem bem essa tabelinha aqui. Outro ponto dessa aula que também é essencial é esse slide aqui dos momentos da vida, né? Dos momentos iniciais da nossa vida, que temos lá o óvulo dentro do ovário, a fertilização, a fusão dos núcleos, formando o zigoto. Esse zigoto ele começa a se dividir várias vezes, sofre clivagens. Clivagem é igual a divisão celular, né? Formando a mórula, essa mórula se abre, formando o blastocisto. Esse blastocisto, ele vai lá e se encaixa dentro do útero, se implanta no útero, né? Essa fase de implantação é chamada de nidação, né? É importante isso daqui, tá? Quem faz a nidação é o blastocisto, né? O que mais? Essas implicações éticas e sociais são importantes. Nós falamos bastante aqui, por exemplo, do uso das células tronco embrionárias. Estudem esse slide aqui também, células tronco embrionárias, né? Quais são as questões bioéticas envolvidas com isso, né? Ok? Então, da aula 1, esses são os temas essenciais. Vamos agora para a nossa aula 2 e 3, que fala aqui do desenvolvimento embriológico e as implicações éticas e comportamentais. Na verdade, essa aula ela é um aprofundamento da aula anterior, como eu falei para vocês, né? Mas essa linha do tempo de desenvolvimento ela é essencial, gente. Saber que ocorre a fecundação, a morulação, a blastulação, a nidação, que é quando o embrião se implanta no útero, como falei, a gastrulação, que é a formação dos 3 folhetos embrionários, a neurulação, organogênese. Então, essa ordenzinha, ela é importante, tá? Leiam todo o material, porque o conhecimento é integrado. Não tem como separar um slide só para estudar para a prova. Vocês precisam ler tudo, para dentro desse conhecimento integrado, focar naquilo que é mais importante, né? Então, eu acho importante, por exemplo, um momento essencial da nossa vida é a blastulação, né? Ou seja, é a formação da blástula. Essa blástula, ou também chamada de blastocisto, essa célula que no interior dela tem uma cavidade interna cheia de líquido, e esse líquido se chama blastocele, né? Então, esse slide é importante. Esse essencial também, acontecendo aí a nidação, que é a ligação desse embrião em desenvolvimento, esse blastocisto, dentro da parede do útero, né? É linda nessa foto. Toda vez que eu olho para ela, eu acho linda, que a gente vê aí o embrião, né? O blastocisto. A gente não está conseguindo ver a parte interna dele, só a externa, a superfície. E em amarelo, né? É o blastocisto. E ao redor dele nós temos a blasto, quer dizer, o endométrio, que é o tecido interno do útero. A formação desses 3 folhetos. Esse slide também é importante, formação dos 3 folhetos germinativos na gastrulação, ectoderma, mesoderma e endoderma, tá? Esse slide também é importante. Enfim. Saber o que é neurulação é importante, como eu falei, mas assim, entender profundamente o processo da formação, né? Isso aí já acredito que é excessivo para a prova, mas se vocês quiserem saber, conhecimento nunca é excesso, sempre é importante, né? Tá?
acredito que nesta aula, esses são os pontos mais importantes, tá? Esses que eu falei, né? E toda vez que houver alguma correlação da biologia com a psicologia, parem e deem uma lidinha melhor, tá? Né? Mas eu acredito que esses que eu peguei mais forte aqui são os que na prova eu foquei mais, tá, gente? Sei, mas não tem, eu sei que é natural vocês terem esse problema, essa dificuldade, né, vamos dizer, essa preocupação, né? Então, por isso que eu tô gravando esse videozinho aqui, para vocês entenderem, né, isso tudo, né? E em relação à essa aula de fisiologia, né, vamos lá também, tá? Primeiro slide, esse daí, que fala da integração do corpo humano, integração dos sistemas biológicos, né? Entendendo sistemas fisiológicos, biológicos como processos integrados, como homeostáticos, um sistema funcionando junto com o outro, tá? Inclusive, isso me faz me lembrar daquele único slide que eu pedi para vocês da aula de neuroendocrinologia, né? Que explica direitinho como o sistema nervoso ele interage com o sistema endócrino, né? Lá no centro do nosso, lá do interior, a parte bem interna do nosso cérebro, nós temos um centro nervoso, uma região do cérebro chamada hipotálamo. Esse hipotálamo é um centro nervoso que vai interagir com a hipófise. A hipófise é uma glândula que está lá dentro da cabeça, mas é uma glândula. E essa glândula, ou seja, produz hormônios que vão, vamos dizer assim, regular, controlar o funcionamento das todas as outras glândulas do nosso corpo, né? Por exemplo, a glândula tireoide, o pâncreas, né? As glândulas sexuais, a glândula suprarrenal, todas essas glândulas sob a interação do sistema nervoso através do hipotálamo. Então, vocês veem essa correlação do sistema nervoso com o sistema endócrino? Isso acontece com todos os sistemas, sistema nervoso com o sistema cardiovascular, né? Nada funciona separadamente. Nós somos uma máquina integrada em homeostase, ou seja, em processo de equilibração, funcionando o tempo inteiro, tá? Então, aquele slide é importante. As funções do sistema nervoso também são importantes, tá? Regular os hormônios, controlar as respostas motoras, né? A realização de atividades cognitivas mais complexas. Então, estudem isso, tá? Esse slide também é importante, gente. A estrutura do neurônio. Entendam essa estrutura. Ela tem um corpo celular, né? Lá dentro do corpo celular está presente um núcleo. Nós temos um prolongamento que sai desse corpo celular, chamado de axônio. O axônio, ele é envolvido por uma bainha de mielina, né? E na parte final do neurônio, nós temos as terminações do axônio. No corpo celular, nós temos os dendritos. Saber como é o neurônio é importante, porque isso vai ajudar a gente a entender duas coisas essenciais dentro da fisiologia do sistema nervoso, que é a sinapse, como ocorrem sinapses químicas, que nós trabalhamos bastante também na aula, e, inclusive, entender essa estrutura ajuda a gente a compreender a formação da substância branca e da substância cinzenta, né? Tá? Decorar a função de cada uma dessas células aqui, gente, sinceramente, é excessivo, né? Vocês vão dar uma olhadinha, vai ler tudo para ter esse conhecimento amplo de tudo, mas vão focar, não vão ficar decorando função de célula, né? Agora, isso aqui sim, esse slide sim. A formação como é o sistema nervoso central, do que ele é formado, qual é a estrutura do sistema nervoso central, do SNC, né? Ele é formado ali pelo encéfalo, que é a região que está dentro do crânio, e pela medula espinhal, tá? Então, isso é importante. Entender essa substância cinzenta, a substância branca também é interessante. Por quê? A substância cinzenta é a parte que não tem mielina, né? Ou seja,
olhando aqui de novo para o neurônio, é essa parte que está em azul na figura, sem estar coberto por as células que formam a bainha de mielina, né? Tá? Que aí nessa figura está falando que são as células de Schwann, tá? E também nós temos também as outras células que também formam bainha de mielina, né? Então, assim, entender que existe a substância cinza é essa parte do neurônio que não tem bainha de mielina. E a substância branca, por causa justamente da mielina, é a parte do neurônio que tem a bainha, é interessante. Então, esse slide aí, estudem ele, né? Que o encéfalo, né? Entender que o encéfalo não é só o cérebro, não pode confundir encéfalo com cérebro, tá? Dá uma lida nisso aqui. Isso aqui está mostrando essa figura aqui, importante. Nós temos o sistema nervoso central com encéfalo e a medula espinhal, tá? Pronto. Sinapse. Como que numa prova de neurofisiologia eu não posso pedir sinapse? Né? Sinapse é extremamente importante, né? A gente bateu bastante esse tema durante a aula. Então, a sinapse, ela tem a ver, então, com esse espaço, com essa fenda, onde os neurotransmissores são liberados, né? Então, na parte de cima, eu tenho a terminação nervosa de um axônio. Na parte de baixo, eu tenho uma outra célula, uma região de uma outra célula nervosa também, né? Então, olha o que está acontecendo aí. O sistema, quer dizer, o impulso nervoso chega nessa terminação nervosa, abre os canais de cálcio, o cálcio entra na célula pré-sináptica, né? Tem a pré-sináptica e a pós-sináptica. Entra na célula pré-sináptica, leva a liberação dos neurotransmissores nas vesículas, elas liberam esses neurotransmissores na fenda sináptica, esses neurotransmissores são recebidos pelo receptor, e assim esse impulso elétrico que veio de um neurônio passa para o outro neurônio, ok? Então, entender isso aqui é importante. É a comunicação elétrica que se transforma em uma comunicação, quer dizer, um impulso elétrico se transforma em uma comunicação química na fenda sináptica e gera depois um novo impulso elétrico na célula pós-sináptica, ok? Estudem isso, que isso aqui a gente bateu bastante durante a aula. Não precisa sair decorando nenhum neurotransmissor, né? As funções de cada um, porque é mais de 100, né? Novamente aqui, ó, sistema nervoso e comportamento. Falou de biologia e psicologia, entra, estuda, porque são coisas que podem realmente ser impedidas na prova, tá? Então, trabalhem isso aqui, dê uma lida nisso aqui também. Tinha tantos sistemas que a gente estudou, eu foquei bastante no sistema tegumentar, porque eu achei que ele é interessante, eu foquei no sistema nervoso tegumentar, né? Por quê? Porque eu acho que ele é importante para as sensações, a pele faz a nossa correlação com o ambiente externo, né? Não precisa decorar as células principais, nem a organização dessas células, vocês dêem uma olhada, né? Mas não precisa decorar isso, tá? Partes dessas camadas da pele também não é necessário. Isso aqui é a função de pele, né? Isso é interessante. Leiam com atenção esse slide. Novamente, ó, sistema tegumentar e comportamento. Se falou de comportamento unido a algum sistema, é importante, né? Tá? Deem uma olhadinha nesses dois slides aqui também. Sistema muscular, dá uma olhadinha, mas eu acredito que o importante é mais mesmo quando a gente fala. Não precisa entender a estrutura de funcionamento, não precisa, gente. Estrutura de funcionamento, do como é que faz a contração, da actina, da miosina, isso não, né? Já é demais, é aprofundamento, mas saber, né? Isso daqui, ó. Novamente, sistema muscular e comportamento, como ocorrem essas comunicações, né? Isso aqui tem a ver com a biologia e psicologia integradas, né? Então, sim. Tá? Isso aqui também, né? A imunologia, eu não pedi muitas coisas a respeito da imunologia, então não precisa sair decorando isso aqui, nem isso, nem as células, cada uma das células, tá?
mas é importante ler, porque a gente precisa do conhecimento, né, integrado, conhecimento integrado, né? Mas essas funções e interações aqui do sistema imune, sim, né? O sistema imune, ele interage, né, por exemplo, com o sistema nervoso, né? Então, essas integrações homeostáticas, esse slide também, é importante entender o que é homeostase, como ocorre essa, né, essa relação de todos os sistemas do corpo para fazer a equilibração, tá? Eu daria também uma lida com mais profundidade nesse slide que fala sistema imune e comportamento, novamente focando aí nas duas situações, né? Sistema imunológico e sistema e comportamento e psicologia, tá? Dá uma olhadinha nesse slide também. Em relação às doenças, eu tenho duas turmas, né? E eu fiz o seguinte, em uma das turmas eu trabalhei mais uma doença e na outra eu trabalhei mais a outra, tá? Mas as duas principais doenças que existem na nossa atualidade relacionadas ao sistema nervoso e sistemas de maneira geral, né, é o Alzheimer. Então veja as características do Alzheimer, né? O Alzheimer ele se caracteriza pela deposição dessa placa amiloide, destruindo as células nervosas do cérebro e levando a vários sintomas, que são sintomas tanto fisiológicos quanto sintomas comportamentais, esquecimento, dificuldade para resolver problemas, mudanças de humor, enfim. Esse slide é importante, sim, senhor, né? Outra doença que eu peguei muito na prova foi a fibromialgia, né? Tem duas turmas, né, gente? Eu não tenho como botar a mesma doença para as duas turmas, tá? Mas estudem fibromialgia, que também está muito na nossa era. Parece que tá uma epidemia de fibromialgia, de Alzheimer, infelizmente, né? Então, estudem fibromialgia como essa doença multifatorial, né? Que se caracteriza por não só pela dor, mas pela fadiga, distúrbios de sono, dificuldade de concentração, afetando aí o sistema nervoso central de maneira geral, né? Causando aí ansiedade, depressão, estresse, tá? Vários problemas em relação a aspectos psicológicos. As pessoas sofrem muito preconceito porque essa doença ela não consegue ser identificada fisiologicamente, né? Tá? Façam as questões também, mas volto a repetir. Estudem o questionário, façam o questionário, tá? Ele vai ser muito importante para a prova. Pessoal, eu acho que eu consegui dar um panorama geral para vocês. Eu vou me despedir agora e descansar um pouquinho aqui, tá bom? Estudem, fiquem tranquilos, né? Um abraço bem grande. Vejo vocês semana que vem, se Deus quiser, tá? Um abraço grande.